E aí, galera do segundo ano, vamos para a nossa aula do capítulo 18, assunto Guerra Fria. Bom, gente, como eu já havia falado no nosso outro vídeo, a Guerra Fria vai de 1946 até o ano de 1991, que é quando nós temos a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Precisamos entender, então, como tudo isso vai começar. O ano de 1917 é bastante importante porque ele marca a famosa Revolução Russa. E a Revolução Russa também é chamada de Revolução Bolchevique, porque no ato daquela revolução, dois grupos estavam ali, vamos dizer assim, fazendo parte do processo revolucionário, e quem assume o poder na última fase da Revolução são os bolcheviques, sob a liderança de Vladimir Lenin. Assim é assinado o Tratado Brest-Litovsk, e esse Tratado de Brest-Litovsk tira a Rússia da guerra em 1917, lembrando que é o contexto da Primeira Guerra Mundial, e daí por diante nós temos o governo do Lenin, a formação da União Soviética, depois o Lenin morre, existe uma disputa entre o Trotsky e o Stalin acaba assumindo o poder e só vai largar o osso lá na década de 50, que é quando ele vem a falecer. Tá? Então, o que a gente precisa entender a respeito de tudo isso? Ao longo de toda a década de 20, a década de 30, a década de 40, nós temos um processo de crescimento e fortalecimento da União Soviética, assim como o processo de expansão dos ideais socialistas nas várias partes do mundo, inclusive sob a influência política e ideológica, vamos dizer assim, geopolítica, da própria União Soviética. Em 1939 nós entramos na Segunda Guerra Mundial, essa mesmo termina em 45, e nessa Segunda Guerra Mundial nós sabemos que existia um inimigo em comum dos Estados Unidos e da União Soviética. Apesar dos Estados Unidos e a União Soviética terem regimes diferentes, lógicas diferentes, cosmovisões diferentes, ideologias diferentes, mas eles tinham um inimigo em comum, que era o nazifascismo. O nazifascismo se apresentava como inimigo da democracia tão cantada, vamos dizer assim, tão defendida pelos Estados Unidos, assim como se apresentava como inimigo do socialismo soviético. Lembrando que uma das pautas, uma das características do nazifascismo é ser antissocialista. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Não? Show de bola. Continuando. Então, a partir do momento em que a gente entende isso, parece que, poxa, então quer dizer que nos aliados nós temos Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Dentro do mesmo grupo, União Soviética e Estados Unidos estavam dentro do mesmo grupo na Segunda Guerra Mundial, professor, é verdade? É verdade, sim. É sim, muito verdade. Porém, é devido a esse inimigo em comum. Eles não eram amiguinhos, eles não eram parceiros. Entendam isso. Tranquilo? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem que já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial é jogada uma bomba recheada de urânio e outra recheada de plutônio, uma caiu em Hiroshima, a outra caiu em Nagasaki, uma era chamada de Little Boy, outra era chamada de Fat Man. Os Estados Unidos ali estavam demonstrando o seu poder bélico, não só para o Japão, que estava sendo bombardeado, mas para o mundo inteiro e, em especial, para a União Soviética. Sim, as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki demonstram para a União Soviética que o buraco é mais embaixo, caso uma guerra viesse a acontecer contra os Estados Unidos. Isso é o que acontece quando se afronta os United States of America. Não é isso? Detalhe dessa história. Terminada a Segunda Guerra Mundial, você tem a criação da ONU, aquela coisa toda, entramos em um período de Guerra Fria, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos vão ficar, vamos dizer assim, vão desenvolver suas políticas externas de uma maneira bastante provocativa um com os outros, tá? Bom, com o término, vamos pegar para o bloco capitalista. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, porque esse vídeo aqui do YouTube serve para facilitar o seu entendimento na hora de estudar. Ele não substitui o teu estudo, ele não substitui o teu grifo, as tuas anotações, o teu esquema, beleza?
Então, pelo lado capitalista, a gente vai ter um medo dos Estados Unidos de que essa Europa destruída pós Segunda Guerra Mundial fosse abocanhada pela União Soviética. Então, essa Europa destruída precisava ser restaurada. Exato. E aí é onde a gente vai ter os Estados Unidos desenvolvendo um projeto, o famoso Plano Marshall, que era um plano de recuperação econômica dos países aliados, ou seja, dos países capitalistas, especialmente os países europeus. O Plano Marshall, então, tinha o objetivo de restaurar a economia europeia. Ponto. Prestando dinheiro, financiamentos, aquela coisa toda. Esse era o plano econômico dos Estados Unidos, certo? Então, Plano Marshall. O plano militar, né? O objetivo, assim, o medo que existia de que o socialismo se expandisse, vai fazer com que os Estados Unidos e outros países capitalistas se organizem, então, e firmem um tratado, um pacto militar de ajuda mútua, chamado de OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, é uma organização que vai ser criada para evitar a expansão do socialismo, ou seja, ajudar todos aqueles países que estavam ali acordados, tá? Militarmente, para evitar que revoluções socialistas, revoluções de cunho de esquerda assumissem, né, viessem então a se instalar nesses países ditaduras de cunho socialista. Tá? Então você tem um plano econômico, o Plano Marshall, e você tem um pacto militar que é a OTAN. Pelo lado soviético, pelo lado do bloco socialista, nós temos a criação do Comecon, tá? Em termos de plano econômico, e em termos de pacto militar, nós temos a formação do Pacto de Varsóvia. Então você tem, de um lado, OTAN, do outro lado, Pacto de Varsóvia. De um lado, Plano Marshall, do outro, Comecon. E nesses primeiros anos, a Guerra Fria quase que deixa de ser fria para ser quente, ou seja, é uma zona até morna da Guerra Fria, esses primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética não estavam se batendo muito, a diplomacia estava meio que, vamos dizer assim, riscada, devido às próprias ações do Stalin, né? O Stalin extremamente rigoroso em relação aos Estados Unidos da América. Então o mundo ficou muito polarizado durante o momento em que Stalin estava no poder. Tá? Depois o Stalin morre, né? Vem Nikita Khrushchev, depois vem outros camaradas. O que a gente precisa entender é que ao longo da história da União Soviética, aqueles políticos que assumiram o poder e eram da mesma vertente do Stalin, enrijeciam as relações com os Estados Unidos, a Guerra Fria ia deixando de ser fria, passava a ser um pouco mais quente, ou seja, os ânimos iam se acirrando. Porém, quando os políticos, né, quando os líderes não eram alinhados à vertente do Stalin, nós tínhamos um processo de calmaria, de tranquilidade em termos de relações diplomáticas. Né? Inclusive, durante o governo do Nikita Khrushchev, nós tivemos um processo de desestalinização da União Soviética, né? A questão do culto à imagem, né? A questão da personalidade, relacionado a, como é que eu posso explicar, um governo personalista, né? Ligado à imagem do Stalin e tudo mais. Isso aí vai deixando de existir aos poucos durante o governo de Nikita Khrushchev. Depois isso volta, e assim é a política dentro da União Soviética, tá? Quanto mais próximo das ideias do Stalin, mais problemática ficava a relação diplomática com os Estados Unidos. Um pouco mais distante da política stalinista, mais próximos então da política norte-americana. Tá? Ao longo então da Guerra Fria, nós percebemos indícios dessas rivalidades. Tá? Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Guerra das Coreias, a gente percebe que a União Soviética vai ficar do lado norte, enquanto os Estados Unidos vão apoiar a Coreia do Sul. No caso da Guerra do Vietnã, do mesmo jeito, né? Vamos ter o apoio da União Soviética ao Vietnã do Norte e o apoio dos Estados Unidos ao Vietnã do Sul. Deixa eu me lembrar de outra coisa mais, de outras cocitas. Quando a gente vai analisar em âmbito tecnológico, a famosa corrida espacial, né? Você vai ter o envio de sondas
para a órbita da Terra, depois uma sonda com a cachorra Laika, e aí os Estados Unidos manda um homem desculpe, você tem um envio de sondas não tripuladas por um lado, depois a sonda tripulada por outro com a cachorra Laika, depois os soviéticos conseguem enviar como é o nome lá do astronauta, rapaz? Yuri Gagarin, né, que vai o primeiro astronauta entrar na órbita, ele olha para a Terra e fala a famosa frase: a Terra é azul. Bom, eu que sou gremista, né, o Cindy Clay sabe muito bem disso, eu que sou gremista sei que a Terra é azul, não precisa ir para o espaço para descobrir que a Terra é azul. A Terra é azul, preta e branca, né? A Terra é tricolor, vocês sabem disso. Bom, então essas disputas tecnológicas, essas disputas armamentistas, a tentativa de mostrar para o mundo que o seu modelo era mais bem sucedido, era algo muito comum durante o período da Guerra Fria. Tá? Outra coisa da Guerra Fria que eu gostaria de destacar para vocês é que, poxa, muita gente acredita que o mundo era metade socialista, o outro capitalista, mas não funciona dessa maneira. O capitalismo ele já estava posto no mundo há séculos. A União Soviética que tentava instalar um modelo de caráter socialista em um mundo que era capitalista. Então o desafio da União Soviética era muito maior. O do capitalismo era se manter, enquanto da União Soviética era de transformar. Tá? Para melhor ou para pior, não vou entrar nesse debate, não vou entrar nessa discussão. Tá? Então você tem esse detalhe. Então, em cada país do mundo, né, especificamente os do Ocidente, tá, o que a gente vai ter? Ou os países são capitalistas e tem forças socialistas tentando assumir o poder, ou você tem países onde essas forças socialistas já assumiram o poder e instalaram governos que tentam evitar que o capitalismo volte. Então, vai ser muito comum aqui na América, por exemplo, ditaduras de direita e ditaduras de esquerda. As de direita tentando evitar que a esquerda ascendesse, as de esquerda tentando evitar que a direita voltasse ao poder. Se assim você me entender. Tá? Lembrando que essa aula é apenas um resumo, lembrando que essa aula é apenas superficial, cabe a você dar uma estudada, cabe a você dar uma lida. Aqui é apenas para poder facilitar o teu entendimento sobre o assunto. Tá, e para concluir essa parte, existe um símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Quando a guerra ela termina em 1945, a Alemanha é derrotada, a Alemanha vai ser dividida entre 4 países, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Tá? Depois a Alemanha fica dividida apenas para a União Soviética e Estados Unidos. Tá? E Berlim fica na parte oriental, Berlim Oriental da União Soviética, a Alemanha Oriental da União Soviética e a Alemanha Ocidental dos Estados Unidos. E Berlim ficava na Alemanha Oriental. Berlim vai ser dividida em duas. Um lado capitalista e um lado socialista. Sim, o lado capitalista de Berlim ficava dentro da Alemanha socialista. Tá? O Muro de Berlim, então, era um exemplo, né? Vamos dizer assim, era um símbolo dessa bipolaridade que o mundo vivia. Tá? Bom, em 1989, quando essa Guerra Fria ela já está entrando, vamos dizer assim, em declínio, devido às diversas ingerências da própria União Soviética e dos modelos socialistas que não deram muito certo, em 1989, o que é que vai acontecer? O Muro de Berlim ele vai ser derrubado. E isso é um ato muito simbólico, porque demonstrava que a bipolarização do mundo já estava deixando de existir. E em 1991, com a fragmentação, né, o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela deixa de existir. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau. É nóis.